Do livro de João, capítulo 8, verso 36, somente um versículo, aleluias, para nós iniciarmos a nossa pregação nessa noite. Peço que os irmãos continuem em atitude de oração, de intercessão, para que o Senhor venha usar de misericórdia e venha nos dar a sua palavra nessa noite, aleluias. Livro de João, capítulo 8, versículo 36, os irmãos que forem encontrando, por favor, se puderem ficar de pé, em reverência à grandiosa e verdadeira palavra do Senhor. Aleluia, somente um versículo para a nossa meditação. Aleluias, glória a Deus. É muito lindo, irmãos, ver a casa do Senhor cheia e também cheia de pessoas que vieram disposto a buscar e enaltecer o nome do Deus único e verdadeiro. Aleluias. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 36, vai falar nessa noite. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, irmãos, podem se assentar, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós vemos aqui no desenrolar do livro de João, João aqui escrevendo, queridos e amados irmãos, este livro, que é um dos mais publicados dentre os outros demais livros, que tem uma relevância maior no meio teológico, porque, queridos e amados irmãos, este livro, ele foi escrito, aleluias, logo após os outros, aleluias, evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque, queridos e amados irmãos, estava surgindo naquela época uma teologia um tanto quanto perigosa. Porque naquela época do primeiro e segundo século, a igreja, queridos e amados irmãos, surgiu com uma dúvida de quem realmente era Jesus Cristo de Nazaré. E então, queridos e amados irmãos, João aqui utilizando, aleluias, o seu conhecimento da vida do Messias, da vida do Mestre, porque ele estava ali, queridos e amados irmãos, no círculo mais íntimo de Jesus. Ele era ali, queridos e amados irmãos, frequentemente chamado, ali quando muitos discípulos ficavam em locais e o mestre tinha que ir adiante, o nome de João era citado para seguir o mestre. Então vamos ver esse homem que tinha uma intimidade, vamos ver esse homem que tinha uma afinidade na vida ali, aleluias, humana, e que Jesus passou aqui na terra. Mas, queridos e amados irmãos, sabemos também que este livro, ele é divinamente inspirado. Porque, queridos e amados irmãos, eu sempre gosto de trazer as curiosidades que os teólogos usam para comprovar a autenticidade, para comprovar, queridos e amados irmãos, queridos e amados irmãos, aleluia, a autoridade que o livro da Bíblia tem. Porque, queridos e amados irmãos, nós vemos que este livro, ele foi escrito por cerca de 40 autores, que foi num período, queridos e amados irmãos, de mais ou menos 1500 anos. Esses homens viviam em períodos diferentes, esses homens viviam em sociedades diferentes, e inclusive, queridos e amados irmãos, em status sociais diferentes. Vai desde reis até pessoas que trabalhavam em campo, até pessoas que eram simples pescadores. E, queridos e amados irmãos, isso é maravilhoso. Mas vamos adentrar aqui na palavra do Senhor, que aqui é um diálogo, queridos e amados irmãos, que Jesus estava ali dialogando com os judeus. E então, queridos e amados irmãos, quando ele vai falar que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, vamos ver ali que os judeus tiveram uma dúvida. Vamos ver que os judeus ali questionaram Jesus. E eles perguntaram, indagando, dizendo: nós somos descendência de Abraão. Nós não servimos a nenhum outro Deus. Como tu chega aqui dizendo que nós devemos ser libertos? Libertos de quê? Então, queridos e amados irmãos, para nós entendermos esse contexto, nós temos que voltar até o livro de Gênesis. Temos que voltar até ao início da Bíblia. Vamos ver, queridos e amados irmãos, que a Bíblia vai narrar a criação, queridos e amados irmãos, de tudo que nós conhecemos hoje. Vamos ver, queridos e amados irmãos, que Deus ali com a sua, aleluia, com o seu poder infinito, ele começa a criar ali, queridos e amados irmãos, tudo aquilo que nós conhecemos.
Porque, queridos e amados irmãos, é bem explicado que do nada se pode fazer. Mas, queridos e amados irmãos, eu quero te dizer que tudo que nós conhecemos veio a partir de algo. E esse algo, ele foi, queridos e amados irmãos, o nosso poderoso Deus. E então vamos ver que Deus ali criou o homem. Os irmãos vão se atentar que Deus ali criou tudo aquilo que nós conhecemos somente por intermédio da sua palavra. Mas quando ele vai fazer o ser humano, ele desce ali do céu, queridos e amados irmãos, ele coloca ali as suas mãos no barro e começa a moldar o homem. E então, queridos e amados irmãos, ele sopra ali o fôlego de vida naquele homem e começa a ter um relacionamento íntimo com aquele homem, queridos e amados irmãos. Ele começa, queridos e amados irmãos, a descer ali nos finais da tarde, a passear ali com Adão. E, queridos e amados irmãos, vamos ver em um certo momento, Adão, ele é chamado para colocar o nome em todas as animalírias que existiam ali no Jardim do Éden. Mas vamos ver, queridos e amados irmãos, que não foi achada adjuntora para ele. E então vamos ver que Deus, ele coloca um sono profundo em Adão, e da costela de Adão ele faz a mulher. E nós vamos ver que o desenrolar da história, Deus ali vai, queridos e amados irmãos, decretar para o homem que ele pode comer de todos os frutos que ali tem naquela terra, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas nós vamos ver, queridos e amados irmãos, de um ser que aparece aqui na Bíblia, mas ele não é novo. Vamos ver de um ser, queridos e amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai escrever, e o próprio Jesus vai dizer que ele é homicida desde o início, que ele é pecador desde o início. Então, queridos e amados irmãos, vamos ver esse personagem aparecendo. E esse personagem, queridos e amados irmãos, começa a conversar com Eva ali no Jardim do Éden. E vamos ver que esse ser, queridos e amados irmãos, que estava possesso por um espírito que age até nos dias de hoje, ele engana ali a Eva, levando também ela a enganar a Adão. E eles, queridos e amados irmãos, desobedecendo o mandato direto de Deus, pecam contra a vontade do Altíssimo. Vamos ver que eles estavam ali em um local perfeito. Vamos ver que eles tinham uma intimidade com o Criador. Mas isso, queridos e amados irmãos, não impediu que o orgulho do homem, não impediu, queridos e amados irmãos, a tendência humana ao pecar viessem a aflorar no coração de Adão e Eva. E então, queridos e amados irmãos, nós vemos que Deus desce ali no Jardim do Éden, procura pelo homem, chama por ele. Mas ali Adão e Eva estavam escondidos, porque eles ali tinham entendido que eles estavam nus perante a face de Deus. Então, queridos e amados irmãos, ali Deus questiona Adão: quem te disse que tu estavas nu? E então ele vai, queridos e amados irmãos, ali vai ser ali, aleluia, transparecido tudo o que aconteceu com eles. E Deus ali começa a colocar, queridos e amados irmãos, vários consequências em cima daquilo que Adão e Eva tinham feito. E nós vamos ver que por intermédio de Adão entrou o pecado no mundo, entrou o pecado na humanidade, e desde então todos os homens estão destituídos da presença do Deus Altíssimo. Porque, queridos e amados irmãos, doença não pode nos afastar do Senhor, enfermidades não podem nos afastar do Senhor, condições financeiras não podem nos afastar do Senhor, tribulações não nos afastam do Senhor. Mas existe uma coisa que nos afasta do Criador, e isso se chama pecado, que justamente é aquilo que Adão tinha cometido. E então vamos ver, queridos e amados irmãos, o desenrolar da história, e vamos entender que o homem, queridos e amados irmãos, ele é tendencioso a pecar. Vamos ver, queridos e amados irmãos, que desde então todos os homens nasceram
do pecado, todos os homens estavam sob o jugo da lei. E a lei, queridos e amados irmãos, ela veio para mostrar que o homem, por suas próprias obras, não conseguiria entrar no céu, não conseguiria ter um relacionamento, aleluias, restabelecido com o Criador. Mas então, queridos e amados irmãos, nós vamos ver que vários e vários profetas ali falaram sobre a destruição de Israel, falaram, queridos e amados irmãos, sobre um castigo divino que viria. E ali, queridos e amados irmãos, era prevendo algo que aconteceria com a humanidade inteira. E nós temos o conhecimento que desde que o homem pecou, ele está caminhando, queridos e amados irmãos, para algo chamado inferno. Nós sabemos que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas o homem, por querer, queridos e amados irmãos, escutar aquilo que o diabo falou, o homem, queridos e amados irmãos, por querer andar por os caminhos em que o diabo, queridos e amados irmãos, tenta levá-lo, vemos que ele também está caminhando para o fim. E a Bíblia não vai dizer que é somente 1, 2 ou 3. A Bíblia vai dizer que é toda a humanidade está fadada a caminhar para o inferno. Mas e aí? E agora? Onde está a solução? Onde está, queridos e amados irmãos, a esperança para a humanidade? É aí que entra o plano da salvação. É aí que entra o amor eterno de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é grandioso, que é verdadeiro, mas que olhou para cada um de nós com um olhar de amor. E então vamos ver todos os profetas que pregaram ali que Israel ia ser destruída, que a humanidade estava caminhando para um fim iminente e que todos seriam jogados ali, queridos e amados irmãos, no inferno por seus próprios atos. Mas nós vamos ver no finalzinho da pregação de cada um, eles dizendo, cada um deles, que da semente da mulher viria o filho do homem, que da descendência de Davi viria um rei, e este reino, queridos e amados irmãos, ele iria ser eterno, e que por conta, queridos e amados irmãos, deste homem, filho de homem que iria vir, toda a humanidade seria salva. Que iria vir, queridos e amados irmãos, o Mashiach, que iria vir o Messias e iria, queridos e amados irmãos, apacentar o seu povo para morar nas mansões celestiais. E que maior libertação é essa qual nós podemos pregar do que essa, queridos e amados irmãos? A libertação de uma perdição eterna. A libertação, queridos e amados irmãos, de uma morada eterna no inferno. Que, queridos e amados irmãos, amor tão grande é esse que nós não podemos parar de pregar, que é um amor que mesmo nós não merecemos, mesmo nós ainda sendo inimigos de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós éramos ainda seus inimigos e Ele olhou para cada um de nós. Porque, queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, aleluias, vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram. Vamos abrir aqui, aleluias, Romanos, irmãos que quiserem abrir juntamente comigo, vamos tentar abrir aqui, queridos e amados irmãos, bem rapidinho. Estou um pouco perdido aqui, que não é a minha Bíblia, a Bíblia do irmão Davi, aleluias, aleluias, Romanos 3:23 em diante. Aleluia, 3:23, glória a Deus. Aleluia. Vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou procurar aqui no meu celular, aleluia. Está um pouco aqui escondido, aleluia. Oh, glórias, livro de Romanos. Glória a Deus, 3, versículo 23.
vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, queridos e amados irmãos, que foi inteiramente de graça. Nós não merecíamos. Nós, queridos e amados irmãos, merecíamos estar realmente caminhando para a perdição eterna, porque os nossos atos, queridos e amados irmãos, nos afastava da presença de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo vai escrever sobre a graça, queridos e amados irmãos, que nós fomos justificados pela graça. Então, queridos e amados irmãos, vamos ver um homem que nasceu ali de uma virgem, e esse homem viveu os seus 30 anos ali, queridos e amados irmãos, dentro de uma carpintaria, e passou, queridos e amados irmãos, mais 3 anos pregando sobre o reino de Deus, dizendo a todos que estavam ali: o reino de Deus é chegado a vós. E ele vai dizer aqui nesse diálogo dos judeus, queridos e amados irmãos, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos já bater no peito, quer dizer que nós podemos já inchar os nossos pulmões e declarar nessa noite: somos livres pelo sacrifício, aleluias, e pela graça sacrificial que Jesus Cristo sofreu ali naquela cruz. Foi, queridos e amados irmãos, um ato de amor, e foi um ato que abrangeu, queridos e amados irmãos, toda a humanidade. Mas, queridos e amados irmãos, somos bem-aventurados. Por quê? Porque vai dizer, queridos e amados irmãos, que não fomos nós que encontramos a Jesus, mas foi Ele quem nos encontrou, foi Ele quem nos resgatou. E como hoje o tema do culto é quebra das maldições, Jesus levou sobre si todas as maldições, levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas enfermidades. E como o livro de Isaías vai dizer sobre o servo sofredor, ele sofreu por mim e por você, foi ignorado de muitos, foi cuspido no rosto, foi esbofeteado, foi açoitado, queridos e amados irmãos. Queridos e amados irmãos, a Bíblia vai dizer que as pessoas passavam por ele, manietavam a cabeça em sinal negativo. As pessoas zombavam dele e diziam: salvou a tantos, porque não salva a ti mesmo? Se és o Filho de Deus, se és verdadeiramente o Messias, salva-te a ti mesmo. Mas ali nós estamos vendo que Cristo não estava ali para se salvar, mas estava ali para quebrar toda a condenação do inferno que estava sobre a minha e a sua vida. Foi, queridos e amados irmãos, o santo pelos pecadores, foi o justo pelos injustos. E se Cristo, queridos e amados irmãos, venceu a própria morte por amor a ti, se Cristo, queridos e amados irmãos, se entregou no madeiro, se Ele nem cogitou, queridos e amados irmãos, se entregou ali por amor a mim e a ti, é como está escrito, queridos e amados irmãos, a frase que é mais escrita na Bíblia: não temais, não tenhais medo. Se Cristo venceu a morte, nós somos mais do que vencedores. Não é esta luta que vai te parar, não é, queridos e amados irmãos, esta enfermidade que vai te parar, mas nós temos que levantar a nossa cabeça e dizer que somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós naquela cruz do Calvário. E eu quero te dizer: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele morreu, queridos e amados irmãos, para que nós tivéssemos vida, não para que nós tivéssemos morte, não para que nós vivêssemos entristecidos. Porque para que um exemplo maior de dificuldade, queridos e amados irmãos, de tribulação, e mesmo assim foi um homem que marcou, queridos e amados irmãos, toda uma geração, e é um homem que ainda marca nos dias de hoje, que foi o apóstolo Paulo.
A vida deste homem, queridos e amados irmãos, foi magnífica, mas ele não terminou seus dias em um palácio, ele não terminou seus dias em uma roupa decente, não terminou seus dias ali com uma saúde de ferro, não. Esse homem, queridos e amados irmãos, se encontrava na prisão mamertina. E esse homem, queridos e amados irmãos, foi levado para ser cortado o seu pescoço. Não por amor à palavra, mas ele foi levado como malfeitor. Mas nós sabemos, queridos e amados irmãos, no decorrer da história, que armaram ali para ele. Porque, queridos e amados irmãos, este homem foi o bandeirante da fé. Este homem foi o maior bandeirante que o Evangelho já viu. Este homem, queridos e amados irmãos, quebrou fronteiras e fez, queridos e amados irmãos, um reboliço na sua época, em que o Evangelho foi pregado em outros locais, queridos e amados irmãos, que antes era impossível. E nós, queridos e amados irmãos, também ainda somos frutos da pregação de Paulo. Porque, queridos e amados irmãos, a pregação deste homem, não somente a pregação de boca, mas também a sua pregação de vida. Esse homem entendeu, queridos e amados irmãos, o que era ser verdadeiramente um servo de Cristo. Esse homem entendeu realmente o que era sofrer por amor a Cristo. E isso, queridos e amados irmãos, está faltando muito nos dias de hoje. Vemos às vezes os crentes, queridos e amados irmãos, que se dizem cristãos, quando passa pela primeira, queridos e amados irmãos, dificuldade, já querem deixar a fé. Mas eu quero te dizer que toda a obra que o inimigo tem feito, que toda a tribulação que tu tem passado, que toda a enfermidade que tu tem passado, Cristo já venceu na cruz por ti. Então se alegre no Senhor, se alegre na salvação, que é a coroa de todo o Evangelho. Que ali, queridos e amados irmãos, podemos ver no livro de Apocalipse um novo céu e uma nova terra nos esperando. E como o apóstolo Paulo disse, nada do que tem nessa terra se compara, nem o sofrimento, nada que nós viemos passar aqui se compara com o galardão que vamos receber quando chegarmos ali no céu. E o melhor de tudo, vamos viver, queridos e amados irmãos, em intimidade. Vamos viver, queridos e amados irmãos, em comunhão pleníssima com o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos poder, queridos e amados irmãos, ali ter realmente acesso total à presença do Senhor. Podemos, queridos e amados irmãos, ali vê-lo face a face. E no livro de 1 Coríntios, só para encerrar aqui, aleluias, glória a Deus, no livro de 1 Coríntios, glória a Deus, 1 Coríntios, glória a Deus, aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 ao 58, só para encerrar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui dá uma pergunta, queridos e amados irmãos: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a maldição que estava sobre nossas vidas? Onde está, queridos e amados irmãos, aleluias, a predição do inferno que havia sobre nossas vidas? Tragada foi a morte pela vitória, e a vitória nos foi dada gratuitamente por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário.
então nenhuma condenação há, então nenhuma maldição há, que possa, queridos e amados irmãos, prevalecer, porque Cristo já venceu por cada um de nós. Então, nesse quinto dia da campanha Quebra das Maldições, saiba que toda maldição foi quebrada no derramar de sangue, e um sangue santo e imaculado que foi derramado na cruz do Calvário. Como diz ali mais uma vez, aleluia, o livro de Isaías, o servo sofredor, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Aleluia, nós somos sarados pela vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Porque se ele ressuscitou ao terceiro dia, então é válida a nossa fé. Porque ele, queridos e amados irmãos, foi o primogênito da ressurreição. E se ele ressuscitou, então com ele nós ressuscitaremos. Amém.